Bom dia, hoje eu, Gabriel Rodrigues Armentano e meu colega Pedro Henrique Soares de Azevedo vamos apresentar para vocês nosso projeto de pesquisa, A Crise do Federalismo, o caso da protodiplomacia paulista durante a Covid-19, com a orientadora professora mestra Rafaela Ludolfi. O Brasil passa por um grave problema organizacional, enraizado na sua formação federalista cooperativa. Esse federalismo cooperativo prevê um certo grau de descentralização, mas que no Brasil há uma falta de autonomia severa para os entes federativos, que acarretam na centralização de poder, tanto político quanto econômico, nas mãos da União. Com essa centralização do poder nas mãos da União, os estados e cidades ficam à mercê desta para conseguir verbas. E no caso da pandemia, vacinas, respiradores e quaisquer outros insumos de saúde. Nesse contexto de pandemia, foi possível também observar o aumento das ações protodiplomáticas. A partir disso, a nossa pesquisa tem como hipótese que as ações do Estado de São Paulo durante a pandemia do Covid-19 foram protodiplomáticas, e também que essas ações têm uma relação significativa com a centralização do poder federalista. Partindo das hipóteses citadas anteriormente, o objetivo geral do nosso trabalho é analisar se de fato essa ação tomada por São Paulo foi protodiplomática, no caso a compra das vacinas diretamente com o governo chinês, e verificar quais foram as razões que levaram o Estado de São Paulo a tomar tal ação, indo de frente contra o governo central. A partir da análise e verificação citados por Gabriel, os objetivos específicos da nossa pesquisa são analisar os impactos da ação do Estado de São Paulo sobre a melhoria da efetividade de suas políticas públicas de desenvolvimento regional, contrária aos princípios diretores da política externa do Brasil, e caracterizar e explicar as estratégias de atuação utilizadas pelo governo do Estado de São Paulo para empreender negociações internacionais contra os princípios diretores da política externa do Brasil. Bom, a relevância do tema, ela se dá principalmente por conta da ruptura do padrão diplomático histórico do Itamaraty, onde o poder decisório diplomático era concentrado nas mãos do ministro das Relações Exteriores, ou seja, nas mãos da União. Essa quebra de paradigma, e ainda aliada à falta de conhecimento científico na área da diplomacia, nos levou a propor o desenvolvimento do corpo teórico na área, trazendo à tona o problema do federalismo brasileiro e uma possível solução em outro campo de estudo, no caso, paradiplomacia e protodiplomacia. No quesito referencial teórico, trazemos os três principais conceitos do nosso projeto de pesquisa. Primeiramente, temos o Estado de Zambuja, em 1997, porque utilizamos os seus elementos constitutivos do Estado para explicar, então, as capacidades não ativas da protodiplomacia que vai ser definida por Gabriel. Também utilizamos o conceito de federalismo, no que tange a utilização dos conceitos de federalismo dual e federalismo cooperativo, porque, diferentemente do federalismo americano dual, em que as atribuições da União dos Estados federados, são claramente definidas, no federalismo cooperativo, o teórico brasileiro que está disposto na Constituição de 88, nós deveríamos ter uma divisão de atribuições menos objetiva, mantendo sim a soberania distinta à União e não dando soberania total para os estados, mas dando a eles autonomia para que tomem suas próprias decisões em alguns aspectos, contanto que não fira a Constituição. Bom, o termo protodiplomacia ele foi originalmente cunhado em 1990 por Ivo Dukacek. Primordialmente, o termo ele foi utilizado para se referir a ações separatistas, tipo, literalmente separatistas mesmo. Um país, uma região se desvencilhar de um país específico, como a região da Catalunha na Espanha, ou algumas coisas que a gente até já brincou aqui no curso, que é a separação do sul do país, do Brasil e etc. Só que aqui no nosso trabalho a gente está utilizando umas novas vertentes do termo protodiplomacia, que são atitudes contrárias à vontade geral da União. Então, no caso, o Bolsonaro falou que não iria comprar a vacina da China, não iria se intrometer com a vacina russa, não ia comprar e não sei o quê. E São Paulo simplesmente falou, não dá para ser assim, a gente precisa da vacina. Eles foram e compraram, ou seja, eles fizeram uma coisa racional, mas foram contra a vontade da União. E isso é classificado como protodiplomacia. No que tange a metodologia da nossa pesquisa, ela pode ser dividida em abordagem qualitativa, no que tange a sua natureza, é uma pesquisa aplicada, que tem como objetivo exploratório e explicativo, e os procedimentos são o de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Com o objetivo de tornar nossa pesquisa ainda mais precisa, nós desenvolvemos 3 perguntas que, caso as respostas sejam positivas,
a ação vai ser confirmadamente protodiplomática, sendo essas perguntas: a ação diz respeito a alguma questão internacional? Segunda, a ação parte de um ente subnacional? Terceira, a ação está em desacordo com a agenda de política externa do governo central? Então, esse é o nosso cronograma, com as datas previstas desde o início até a conclusão do projeto. E por fim, essas são as nossas referências bibliográficas. Desde já agradeço a atenção.